E a partir de agora, aqui em nosso programa, um bate-papo espetacular, cheio de conteúdo com uma grande especialista no assunto, doutora Camila Cândido, cirurgiã dentista, especialista em harmonização facial. E eu tenho, assim, é uma honra te receber sempre aqui, doutora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz de poder passar informação com uma especialista que se dedica, que tem muito conhecimento e que a gente pode trazer, eu acredito que é um território, doutora, onde a gente encontra de tudo. E você poder trazer informações com uma pessoa que realmente a gente pode confiar é maravilhoso, viu? Então, muito obrigada por você se dedicar aqui a sempre estar aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Doutora, nós estamos aí com uma pauta em relação ao peeling, que foi proibido de fenol, é isso? Exato. Inclusive, em um outro programa que a doutora esteve aqui, nós falamos um pouquinho sobre esse peeling de fenol. Sim. E agora, ele hoje em dia é proibido, não pode mais fazer, e existe um outro peeling que substituiu esse tipo de procedimento, não é isso? Exato. O peeling de ata, né, que é a abreviação do ácido tricolocético. Ácido tricolacético. Tricolocético. Ele é um peeling antigo, né? Inclusive, ele era também utilizado no protocolo do fenol. Aí, pela má utilização do fenol, né, pelas irresponsabilidades, né, pelas negligências. Entendi. Até isso acho que se ajeitar aí deve voltar, porque a tecnologia do fenol está bem avançada, né? Só que com o ATA, que é o ácido tricolocético, a gente consegue alcançar resultados tanto quanto o fenol. Com menos problemas de ter o efeito colateral, porque ele não é absorvível fisiologicamente, né? O fenol ele é absorvido fisiologicamente, agredindo os órgãos, né? Que pode agredir fígado, rim e até levar a óbito, né? Olha só. E o ATA, ele não é. Então, ele é autoneutralizante, né? Você controla ele pela concentração que você manda manipular. Sim. Então, ele é um ácido mais... como é que se diz? Mais seguro. Entendi. Em relação ao fenol. Ao fenol. Doutora, então, o peeling de ata, é assim que fala, doutora? Peeling de ata. Isso. Ele cumpre a finalidade, então. Ele traz um resultado muito satisfatório, que eu acredito que é uma ótima indicação. Exato. Ele traz os resultados tanto quanto o fenol, né? Tem as mesmas indicações, que são rugas finas, tratamentos de cicatrizes de acne, o fotoenvelhecimento, que é o mais procurado, né? Sim. Que é para o rejuvenescimento, ele tem resultados fantásticos. São utilizados várias concentrações, dependendo da indicação. Lógico que precisa também do profissional ser habilitado, ter a praticidade, porque senão pode acontecer, tanto Lógico. Quanto o fenol, também outras ocorrências, né? Como, por exemplo, queimaduras, né? Porque ele causa uma necrose na pele. O efeito dele é uma necrose na pele. Eu acredito que a questão de você buscar, foi o que eu iniciei falando na entrevista, o profissional, né, que você vai buscar é de extrema responsabilidade quando você vai fazer essa escolha, né, doutora? Exatamente. Porque peeling não é brincadeira, né? Não é simples. Infelizmente, a gente encontra para comprar em qualquer lugar na internet. Sim. Mas o profissional que ele é habilitado, que ele estuda, que sabe a importância, escolhe até o laboratório que vai mandar manipular, né, para ter a certeza que aquele produto realmente está na concentração correta que a gente precisa para ter um bom resultado sem ter ocorrências, né? Doutora, a doutora falou sobre o peeling. O peeling, há muito tempo, a gente já conhece esse procedimento. Então, como ele já está aí no mercado disponível há muito tempo, as pessoas ficam um pouco mais à vontade, né? Achando que é um procedimento simples, mas não é. Realmente você precisa ter cuidado e fazer com quem entende, né? Exato. Existem vários tipos de peelings, né? Com químicos diferentes, com ácidos diferentes, né?
O ATA, ele está dentro do mais forte que existe, né? Depois do fenol é o ATA. Sim. Então, assim, há concentrações de ATA, por exemplo, que tem que ser feito da mesma maneira do fenol, dentro de centros cirúrgicos, com produtos estéreo, né? Porque dependendo da camada que ele vai atingir, dependendo da concentração que você coloca, às vezes a técnica, a maneira que ele é aplicado, já pode causar ali uma ocorrência. Por quê? O ATA, ele é técnico, ele é concentração dependente. Então, o resultado dele vai depender da concentração que você manipular e da técnica que você utiliza. Então, se você utiliza para colocar ele com um cotonete, é um tipo de técnica. Se você usa para colocar com a gás, é outro tipo de técnica. Se você passa 2 camadas, ele vai agir dupla. Então, se ele está 10% e você passa 2 camadas no mesmo lugar, ele vai estar com 20%. O profissional precisa de entender muito bem de anatomia, porque o nosso próprio rosto, existem espessuras de pele diferentes, né? Sim. Então, a espessura do terço médio do rosto não é a mesma espessura do terço superior. Entendi. Né? Então, assim, para mim conseguir um resultado homogêneo, eu tenho que entender todas essas diferenças, o porquê, para que eu estou aplicando, o que eu quero de resultado. Né? Você pode trabalhar com ele pontualmente, só nas pálpebras ou só nas cicatrizes de acne, concentrações diferentes. Entendi. Né? Então, assim, não é um peeling simples. Sim. Doutora, ele é tratado, aliás, ele trata manchas, qualidade de pele também? Exatamente. Pálpebra seria no caso da flacidez? Exato. Porque, assim, a ação dele é fazer a necrose daquela superfície onde você colocou. Então, se você vai em epiderme, né, derme, você já está indo para um peeling médio, ou seja, já é um pouco mais perigoso, já tem corrente sanguínea, né? Sim. Então, o que você vai conseguir de resultado ali? É mais para a região, por exemplo, de tratamento para cicatrizes de acne, porque para rugas superficial, para a qualidade da pele, a gente pode fazer só ali na epiderme. Entendi. Né? Ele vai fazer toda aquela troca celular, ele não acontece como, por exemplo, o ácido retinóico, o salicílico, o mandélico, que são ácidos que vai acontecer só a esfoliação da pele. O ATA, ele vai fazer a necrose daquela superfície onde como você morre aquela colocou. pele? Exato. Que falando com uma linguagem, né, que não é técnica, é uma linguagem leiga, é como se você matasse aquela camada lá, aquela pele superficial. Aquela camada celular, né, da camada que você quer atingir, e vai acontecer a renovação celular. E com a renovação celular vem o estímulo de colágeno, de fibroblastos, aí onde a gente consegue alcançar os resultados que é através da injúria. Doutora, todo mundo pode fazer? Existe alguma restrição? Existe. Fototipo de pele, né? Tem fototipo de pele que não é indicado. Sim. Grávidas, né? Não podem. Grávidas não podem. Nossa. E claro que algum tipo de pacientes que possam ter reações alérgicas, né, ao produto, mas isso é detectado na anamnese. Por isso, a necessidade de ser um profissional especialista no assunto. Doutora, o pós é tranquilo ou depende da intensidade? Depende da intensidade, mas ele é um pós que requer muitos cuidados, principalmente na nossa região, que é quente, que é calor, é complicado, né? Depende, assim, você tem que ter muito cuidado com a questão do sol, do calor, né? E quanto a isso é tranquilo. No mais, você faz no consultório, no caso, dependendo da intensidade que tem algumas intensidades que precisam ser feitas num centro cirúrgico, né? A doutora Exato. falou isso agora. Agora, os peelings que podem ser feitos no consultório, você vai para casa e tem que ter uma recuperação de alguns dias? Ou sim. É necessário isso? Sim. O peeling de ATA, ele vai formar uma camada frozen, que a gente fala, né? Que é praticamente o congelamento, né? Que ocorre mesmo na necrose. Então, você vai ficar com a pele branca. Depois, ela vai passar por aquela parte que vai ficar marrom, né? Bem marrom. Aí vai começar a sair as camadas, né? Que vai começando a descamar a pele e vai voltando ao normal. Esse procedimento geralmente dura quantos dias?
dura normalmente de 3 a 7 dias, né? Dependendo da profundidade que a gente realizar o peeling. Sim. Eu normalmente utilizo o peeling como gerenciamento do envelhecimento, né? Então, assim, não trabalho com peelings médio, trabalho mais com superficiais, né? Que vai só até a epiderme, que a gente já alcança resultados maravilhosos, sem trazer nenhum tipo de risco para o paciente, como, por exemplo, o efeito rebote, né? E pode acontecer. Pode acontecer. É uma inflamação, você está causando uma injúria, né? Sim. A melanina é célula de defesa. Então, assim... Em vez de melhorar, né, acaba tendo um resultado pior. E a gente pega muitos casos, assim, que vai no consultório, o paciente desesperado, tipo, ai, fiz um peeling, eu não tinha essa mancha e ela apareceu. Sim. Então, assim, isso é muito comum com profissionais que não são habilitados, né? Não entendem, às vezes, sobre o produto, sobre a indicação correta, o fototipo de pele. O que acontece muito é o peeling da moda, né, doutora? Exatamente. É o momento, então a pessoa fala, nossa, hoje se fala muito em um peeling ATA. Eu vou buscar isso aí e nem procura conhecer, entender a sua necessidade. De repente, existem alguns outros procedimentos que você pode fazer que não sejam tão agressivos, né? Exatamente. Aí entra o profissional, Sim. né? Porque quando o paciente chega pedindo o procedimento, você tem que entender o que o paciente, na verdade, espera daquele resultado. Porque aí você vai fazer a indicação correta, né? O paciente, ele viu o artista fazendo, ele viu o influenciador fazendo, ele viu o antes e depois de internet, que é tudo bonitinho, o antes e o depois, né? Tá então, cheio, né, doutora? Aí chega com aquele antes e depois e fala, é esse tratamento que eu quero fazer, né? Sim. E nem sempre tem a indicação, né? Então, às vezes, por exemplo, um paciente que a gente poderia estar trabalhando com ácido um pouco menos invasivo, né, para ter aquele resultado, até mesmo a toxina botulínica, associação, que eu amo trabalhar com associação, porque a gente vai sempre estar fazendo o trabalho de dentro para fora e de fora para dentro. Sim. Né? Então, assim, ele utilizado com um bom protocolo, ele é maravilhoso, mas tem que ter a indicação. Tem que ser bem executado, né, doutora? A doutora gosta do peeling ATA, então ele é um... Inclusive, estou precisando. Ele é um ótimo procedimento, mas existe, né, aquele cuidado que você precisa ter na escolha do profissional e na escolha do procedimento também. Exatamente. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com essa conversa maravilhosa com a doutora Camila Cândido. Doutora, vamos falar sobre... A doutora sempre gosta, sempre que a doutora vem aqui no programa, fala, olha, eu gosto muito de fazer tratamentos associados, que acredito que os resultados são mais efetivos e cria, né, eu acredito, uma satisfação de ambas as partes. Doutora, ao peeling ATA, quais são as associações? Depende muito do que o paciente precisa, né? Vai depender do grau de flacidez, vai depender do objetivo do que o paciente procura. O peeling ATA, por exemplo, ele, vamos colocar aqui uma situação que seja uma paciente que esteja procurando por causa de cicatriz de acne, né? Sim. Então, eu amo associar com o PRF. Que realmente é muito bom, né? Uma regeneração, exatamente. Né, doutora? Então, a gente vai estar fazendo uma regeneração celular junto com um tratamento que vai estar fazendo a renovação celular. Ou seja, a gente vai ter ali um ouro, né? Sim. Um tratamento ouro. Então, assim, você vai diminuir as sessões de peeling, né? Você vai estar fazendo com que a fisiologia da pele trabalhe melhor, os resultados são melhores. Então, assim, eu adoro, para mim tudo tem até mesmo, quem vai fazer só o peeling, você faz antes um skin buster, por exemplo, você vai estar deixando a sua pele melhor, né? Sim. Preparada, mais homogênea. Maravilhoso, doutora. Preparar a pele para o procedimento. Exatamente. Sim. Você vai causar uma injúria, né? Então, assim, se você está com a pele fisiologicamente bem, é lógico que o resultado vai ficar melhor.
Doutora, essa preparação, né? Você sempre ter cuidado com sua alimentação e com os cuidados que você faz diariamente na sua rotina mesmo, faz toda a diferença, né? Ah, com certeza. Faz a diferença na otimização do resultado e na durabilidade do resultado também, né? Doutora, essas notícias sensacionalistas que a gente direto tem contato aí na internet com pessoas que queimaram, pessoas que tiveram um resultado assim muito agressivo desse peeling, geralmente é mal executado, um profissional que não tinha conhecimento do que estava fazendo ou não é o produto, né? Exatamente. É aquilo que eu te falei, vai depender da concentração, da indicação, do fototipo de pele, a técnica conta muito, porque é aquilo que eu te falei. Se o profissional passa uma camada e depois passa outra, aquela concentração ela dobra, né? Então, se você tem que fazer uma aplicação homogênea, você tem que ter habilidade com o que você vai aplicar. Se você tem mais habilidade com o cotonete, com o pincel, com a gaze, né? Porque você tem quantidades diferentes, em lugares diferentes. Então, você pode, por exemplo, começar passando produto aqui, daqui para lá, aqui vai ter mais produto que aqui, né? Então, assim, tudo isso faz a diferença com as ocorrências. Então, de repente, se você passou, na hora que a gente passa o ATA, na hora ele já ocorre o frouxing, né? Fica esbranquiçado. Então, por ali você tem mais ou menos uma noção onde você já passou. Mas, o que pode acontecer? Você passa, às vezes não dá o frouxing, por às vezes o ácido ter uma concentração menor e passar de novo ali. Ali vai ter duplo, o outro lugar não. Entendi. Né? Então, ali você pode, se o ácido é uma concentração mais alta, você pode causar uma queimadura. E cada ser humano é diferente também, né? Às vezes a reação, né, doutora, muda no seu caso e às vezes se você não tem essa habilidade, acaba causando uma lesão. Mas no mais, o peeling é um peeling seguro, a doutora aprova, gosta dos resultados, então não é algo que você precisa tomar assim extremo receio em fazer, então é um bom tratamento. É um ótimo tratamento, com ótimos resultados, só precisa ser bem executado. Bem executado, escolhido o profissional correto, né? Fugir dessas pessoas que se dizem profissionais e são curiosas, né? Porque infelizmente o produto a gente consegue ter acessibilidade no Brasil, é muito fácil ter acessibilidade pela internet. Desconfiar, né, de resultados milagrosos, desconfiar de resultados milagrosos e de preços muito baratos. Olha, importante demais o que a doutora falou, sempre é algo que é um sinal de alerta ali. Exatamente. Então, se você tem ali um valor que está muito fora do mercado, muito abaixo do mercado, com certeza alguma coisa ali não está certa. Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Doutora, sempre é muito bom poder passar essas informações. A gente quebra, né, esse receio, esse medo e traz uma informação segura. Porque tudo que está muito na moda e aí vem acontecendo alguns problemas, as pessoas ficam, né, amedrontadas com esse procedimento. Eu já tinha ouvido falar, gosto muito de me cuidar e fazer os tratamentos e sei que fazendo da maneira certa é uma prevenção, né, gerenciando esse envelhecimento. Então o peeling ATA é seguro sim, desde que seja bem executado e para um grande profissional. Sim, ele é resultados fantásticos no fotoenvelhecimento. Peles maduras, pacientes 50 a mais, a gente consegue resultados assim. Olha, tem essa assim. indicação, doutora? Sim, maravilhoso, a gente consegue... Viva a tecnologia, né, doutora? Sim, associa com outros procedimentos como ultrassom, né, os fios de PDO, então assim, a gente consegue resultados maravilhosos. E tem essa necessidade, né, porque... a gente precisa estar fazendo essa renovação, né, da camada superficial. Dependendo da situação, você pode estar fazendo de outras maneiras, com outros ácidos, até outros procedimentos, né? Sim. Mas o ATA, assim, não é um procedimento novo, né? Ele está sendo... Ele está em evidência agora. Exatamente. Ele está sendo muito falado agora pela proibição do fenol, Sim. né? E estão querendo mostrar que o resultado é paralelo, de fato é parecido mesmo. A gente tem estudos comparativos, né, de pacientes que foram realizados só com o ATA, outros só com fenol.
A gente vê que com o fenol é um pouco mais, o resultado são um pouco mais rápido. Entendi. E há uma diferença assim muito pouco, mas a indicação é a mesma. Nada que o ATA sendo feito por mais vezes, né, dentro, lógico, do intervalo que é necessário para ser feito um novo procedimento, ele não chega àquele resultado, né? Ele também atinge aquele resultado. Claro. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. A doutora falou que precisa ser feito. A gente precisa, eu acredito que uma vez ao ano, quanto tempo a doutora acha necessário uma mulher para gerenciar o envelhecimento da pele e fazer o peeling? O gerenciamento da pele, ele ocorre de várias maneiras, né? Você pode estar fazendo através de um Skin Buster, você pode estar fazendo através de um PDRN, de um IPRF, não necessariamente o peeling. Ah, agora eu entendi. Né? Você pode estar fazendo esse gerenciamento de várias maneiras. Sim, porque o peeling ele é mais agressivozinho, né? É uma injúria, né? Sim. Você causa uma injúria, mesmo que seja superficial, mas você causa uma injúria para estar fazendo essa renovação celular. Então, assim, como nossa região é uma região muito quente, a gente perde bastante líquido, né? A gente está o tempo inteiro em constante contato com o calor. Sim. Mesmo que você saia do carro, entra, você está ali sempre. Então, assim, é importante que seja feito pelo menos umas 3 vezes ao ano. Não necessariamente o peeling, né? Mas algum desses tratamentos para estar fazendo esse gerenciamento. É o que eu costumo falar, é o gerenciamento. Você gerencia o seu envelhecimento. É né? isso aí. Não quero deixar de ficar velha. A gente Quero ficar velha bonita. Com certeza. Doutora Camila Cândido, sempre é bom ter a sua presença aqui em nosso programa, sempre passando informações seguras, sempre trazendo a verdade, né, aqui para os nossos telespectadores, para a nossa audiência. Adoro as suas participações e volte sempre. Agradeço o convite, obrigada. Eu que agradeço por estar aqui.